E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a nossa segunda aula sobre licitações, tema essencial do direito administrativo. Dessa vez a gente já vai direto para os procedimentos na licitação, ou seja, nós vamos analisar vários aspectos de como ocorre na prática mesmo um procedimento administrativo, sabe? Autua lá o processo administrativo e aí por quais fases ele vai passando até chegarmos na contratação. Lembrando que contrato administrativo será o tema da nossa próxima aula e o contrato administrativo é o que costuma ocorrer depois que termina o processo administrativo de licitação. Beleza? Vamos lá. Esse é um esqueminha bem simples, bem resumido, na verdade, sobre como funciona, quais são a ordem dos acontecimentos em um procedimento licitatório. Olha só, o importante para você conhecer aqui é que nós temos duas fases do procedimento licitatório. Primeiro, nós temos a fase interna, que são todos aqueles procedimentos que são feitos até a publicação do edital. E aí é fácil você memorizar que é a publicação do edital que faz a mudança de fase interna para externa. Porque é justamente quando nós temos a publicação do edital que nós levamos a público aquele procedimento de licitação. Então, olha só. Aqui na fase interna nós temos a abertura do procedimento administrativo, as questões ligadas ao orçamento, nós veremos algumas aqui, a designação da comissão de licitação, também falaremos um pouquinho, e a elaboração do próprio edital, ou, e aí você nunca se esqueça desse ou, da carta convite, a modalidade convite que nós analisamos na aula passada, ela não tem edital, ela tem um instrumento convocatório próprio, que se chama carta convite, beleza? Beleza, elaborou o edital ou a carta convite. Agora nós publicamos o edital ou enviamos a carta convite. Nesse momento começa a fase externa da licitação. E o que vem na sequência? Nós temos a abertura dos envelopes com as propostas e essa abertura de envelopes aqui, se estivermos falando da concorrência, que é a modalidade mais ampla de licitação, nós temos também a abertura dos envelopes da habilitação, tá? Que precede a abertura dos envelopes das propostas de preço. De toda forma, temos a abertura dos envelopes, depois nós temos a habilitação, o julgamento de preços e, por fim, homologação e adjudicação. Veremos vários detalhes importantes de todo esse procedimento a partir de agora, tá? Vamos lá, começando com a Lei 8666. Olha só, artigo 38, não coloquei todo porque é um artigo grande, só interessa a primeira metade aqui pra gente. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, óbvio, devidamente autuado. Autuado quer dizer o quê? A mesma coisa que lá do processo civil, você forma autos, né? Você faz aquela pastinha mesmo, um processo com papéis autuados ali. Protocolado e numerado, como deve ser todo o processo administrativo, aliás, contendo a autorização respectiva, ou seja, temos que ter uma autorização da autoridade competente, a indicação sucinta de seu objeto. Aqui nós precisamos saber o que vamos contratar com aspectos qualitativos e quantitativos dessa contratação. A lei não chega a falar, mas a prática criou algo que se chama termo de referência. Esse termo de referência é justamente onde se faz essa indicação sucinta do objeto e do recurso próprio para a despesa. Quando fala do recurso próprio para a despesa aqui, está falando da previsão orçamentária, tá? Devemos ter a previsão orçamentária para que tenhamos um processo de licitação, em regra. Vamos lá. Beleza. Para começar o processo de licitação, nós precisamos conhecer o que são os projetos básico e
executivo, tá? Eles são definidos na Lei 8666. Temos algumas diferenças para as PPPs, e para o regime diferenciado de contratações, RDC, mas nós não analisaremos essas diferenças nessa aula aqui agora, tá? Nós falaremos aqui especificamente do projeto básico executivo para a Lei 8666. Vamos lá, ó. Artigo 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços, olha só, quando a lei fala execução de obras e prestação de serviços, está deixando de fora as compras de bens, compras de produtos, tá? Então, para compras de produtos, nós não precisamos seguir essa ordem aqui, mas se for para fazer uma obra pública ou para prestar um serviço, aí sim, olha só. Obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência. E veja que essa é uma sequência mesmo. Um ocorre após o outro. Primeiro, nós teremos um projeto básico. Depois, nós teremos um projeto executivo. E, em terceiro, nós teremos, aí sim, a execução das obras e serviços. Em outras palavras, o projeto básico antecede o projeto executivo e o projeto executivo antecede a execução das obras e serviços, tá? Vamos ver agora que existem algumas nuances nessa sequência aqui. Começando pelo parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos à etapa anterior, ou seja, nós só faremos o projeto executivo depois de termos o projeto básico. À exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Então, olha só, de vez em quando isso aqui é cobrado. O projeto básico, ele sempre antecede a licitação. Já o projeto executivo, em algumas situações, pode ser autorizado pela autoridade competente que o projeto executivo seja elaborado concomitantemente com a própria execução do serviço. Ou seja, isso é especialmente para obras e serviços que têm várias fases, sabe? É um projeto muito longo. Então, nesse caso, você pode ir fazendo o projeto básico enquanto você está executando as etapas anteriores daquela obra ou serviço. Ok? Esse é o nosso parágrafo 1º. Parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, inciso 1, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Ou seja, só vamos começar a licitação quando já tivermos um projeto básico. 2. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Olha só, duas coisas importantes para você saber aqui. Primeiro, que esse orçamento não é necessariamente aquela previsão lá na lei orçamentária, tá? Isso aqui é uma planilha de custos que deve acompanhar o procedimento licitatório, ou seja, a autoridade, antes de licitar, deve fazer juntar no processo licitatório uma planilha com o orçamento do que se espera gastar com aquela obra ou serviço. Isso já é justamente para guiar as propostas daqueles interessados em participar da licitação. Inciso 3. Houver previsão de recursos orçamentários. Aqui sim. Aqui nós estamos falando daquela previsão orçamentária, lá da lei orçamentária mesmo, aquilo que a gente estuda lá em direito financeiro, tá? Mas continuando aqui a leitura. Que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. E aqui eu quero fazer só um alerta para você, que essa previsão aqui é a previsão orçamentária mesmo. Não precisa ter o dinheiro em caixa, tá? Olha só, é bem importante você saber diferenciar isso. Uma coisa é você ter R$1 milhão previstos na lei orçamentária. Outra coisa é você ter R$1 milhão depositados na conta do ente ou órgão público, tá? Para abrir o processo licitatório, você não precisa ter esse R$1 milhão depositados na conta. Você só precisa ter a autorização de despesa lá na lei orçamentária.
Inciso 4. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso, tá? Quando nós tivermos uma obra ou uma prestação de serviço que se alongue por mais de um exercício financeiro, nós precisaremos da previsão dessa obra lá no Plano Plurianual. Plano Plurianual, mais uma vez, é um instituto que a gente estuda lá no direito orçamentário, tá? Então, se for o caso de ter previsão no PPA, essa previsão tem que estar contemplada no procedimento licitatório. E aqui, o julgado que eu já adiantei agora há pouco é um RESP-D 2012, falando o seguinte: a lei não exige a disponibilidade financeira, fato da administração ter o recurso disponível ou liberado, mas tão somente que haja previsão destes recursos na lei orçamentária. Muito simples, para fazer a licitação só precisa da previsão na lei orçamentária, não precisa ter o dinheiro já efetivamente disponível.